somos eternos em espírito. E assim, com aqueles que já estão lá do outro lado, é uma coisa maravilhosa, né? A gente saber como eles estão, como é o outro lado da vida. Porque todo mundo receia deixar esta vida. Morrer deve ser terrível, né? Mas não. É uma continuidade, né? A gente vai ver coisas tão belas, né? Lógico, desde que a gente também faça alguma coisa aqui para ter esse merecimento, né? Então as oportunidades se renovam dia a dia. E hoje é uma nova oportunidade. Nós estamos tendo, né, estar aqui nessa casa, deixando lá o nosso lar, a nossa casa, os nossos afazeres, para vir aqui ouvir o palestrante desta manhã, que é o Cláudio Júnior, que vai nos passar uma mensagem. Pelo que eu estou sabendo, ele vai falar justamente dessa época do Natal, da vinda de Jesus, né? Aquele que veio para nos esclarecer, para trazer mensagens, ensinamentos de como é que nós temos que viver esta vida. Então vamos elevar os nossos pensamentos e lembrar a figura extraordinária de Jesus e dizer a Ele: Senhor, eis-nos aqui mais uma vez. Abra, Senhor, as nossas mentes para assimilarmos a Tua mensagem. Que a Tua paz nos envolva nesse instante. Em Teu nome, Senhor, em nome de Deus, damos por iniciada esta pequena reunião desta manhã e que a espiritualidade amiga, esses amigos espirituais se façam presentes, nos auxiliando, nos ajudando, auxiliando todos aqueles que se encontram aflitos e sobrecarregados, porque ninguém está só, ninguém está abandonado, todos estamos sendo amparados, ajudados, principalmente nos momentos mais difíceis da caminhada. Assim, Senhor, abençoa-nos a todos nós nesse instante, abençoe esta casa e abençoe o nosso irmão que vai fazer a preleção desta manhã. Com a palavra, o Cláudio. Bom dia a todos. Vou pedir licença para vocês aqui, tá? Que a gente tem que trocar o computador. Mas para mim é uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Quando me convidaram há alguns meses, né? A data era dia pertinho do Natal. E eu fiquei pensando, poxa, mas que tema que nós vamos utilizar, né? O que eu vou falar, o que eu vou, na verdade, não falar, né? O que eu vou estudar. Porque, de novo, eu acredito de estar aqui é muito mais bênção para mim, de ter que estudar realmente para vir falar para vocês, do que para vocês, né? Então, para mim foi um aprendizado. Mas o que eu fiquei pensando? Eu falei, poxa, qual que é o real significado do Natal? Né? A gente sabe que tem a parte de festa, de confraternização, mas eu pensei, poxa, mas qual que é a essência, o que significa o nascimento de Jesus? Aí eu vou convidar vocês, eu sou meio cartesiano, então eu gosto de um raciocínio assim. Eu falei, deixa eu estudar aí passo a passo para eu tentar entender um pouquinho a lógica disso tudo. Então eu vou convidar vocês nessa pequena jornada de bate-papo, não é uma palestra, é um bate-papo, tá? E depois vocês fiquem à vontade para a gente conversar, se tiver alguma dúvida, tá bom? Então, vou passar por aqui mesmo. Então eu pensei, se eu vou falar do significado do Natal, por onde começar? E é um pouco óbvio, né? Porque o Natal representa o nascimento de Jesus. Poxa, eu tenho que começar então quando foi o nascimento de Jesus. E aí eu pensei que quando a gente encarna, basicamente, claro, tem outros fatores, mas eu dividi na minha cabeça, olha assim, eu acho que tem 3 principais pilares, vamos dizer assim, que quando a gente encarna impacta muito na nossa vida. Primeiro, a família onde a gente vem. Então, quando a gente vem na programação da encarnação,
a família é muito bem escolhida, com vários critérios, né? Então, de afinidade, às vezes de resgate, mas a família, o meio onde você nasce, é muito importante. Um outro que eu pensei é o ambiente. Por incrível que pareça, onde a gente nasce, que país que a gente nasce, que condições a gente nasce, se nasce numa família mais de poder aquisitivo melhor, se nasce numa família de poder aquisitivo mais restrito, se nasce com comorbidade, se não nasce, graças a Deus, com saúde física, né? O ambiente. E um outro que eu acredito que é o principal são os comportamentos. Porque os nossos comportamentos, em boa parte, vem dos nossos aprendizados que a gente trouxe das encarnações. Mas muitos dos comportamentos que nós adquirimos, ele conecta dependendo da família onde a gente nasce e do ambiente que a gente nasce. E essa é uma dádiva da vida. Por quê? Porque é tão perfeito que tudo se conecta. E existe um porquê na encarnação de eu nascer nessa família, naquele ambiente, trazendo meus comportamentos. Porque se a gente está num processo evolutivo, existem expiações e provas que eu preciso passar no meu ambiente e até dentro da minha família, para que eu mude os meus comportamentos. E os meus comportamentos são inteiramente ligados ao ambiente, porque aqui o jeito que eu me comporto, eu mudo o ambiente onde eu estou e consequentemente mudo a minha família. Então eu pensei, poxa, então quando a gente pensa em encarnação, que é o nascimento, eu tenho que estar pensando nesses três principais pontos, tá bom? E vamos um pouquinho agora aprofundar nisso, pensando, se eu estou falando do Natal, como que eram esses três pilares na época de Jesus, quando ele nasceu. Então, eu peguei um livro lá, minha mãe indicou, que é Educação Espírita, de Heloísa Pires, e lá descreve muito bem o ambiente, como que foi onde Jesus nasceu. Então eu peguei alguns principais pontos aqui, que eu achei muito pertinente. Primeiro, a família que ele veio tinha uma moral irrepreensível. Ele veio num berço de muito amor, de muito carinho, de valores muito firmes, né? Então já nasceu numa família irrepreensível e todos eram muito honestos e trabalhadores, né? O pai carpinteiro, a mãe muito honesta, com amor indescritível. Tanto que o que aconteceu, o amor de mãe da Maria ajudou muito ele, preparou muito ele, tudo que ele iria passar nessa área de existência dos seus 33 anos, em meio material, vamos dizer assim. Esse ambiente familiar ajudou muito a preparar ele em tudo que ele iria passar na existência, né? O pai era carpinteiro, e uma coisa que é muito importante, assim, Jesus aprendeu muito a trabalhar com as mãos. E na época, existia muita dificuldade de profissão. Só que os filhos sempre acompanhavam a profissão dos pais. Então Jesus, ele ficou muito conectado com o pai, ele aprendeu muito a profissão das mãos por causa da carpintaria, né? E uma outra coisa, a família era grande ali, os primos e os irmãos. Então ele tinha uma família muito feliz, ele teve uma infância muito feliz. Então, se eu considerar a família onde Jesus nasceu uma família de raízes, de tradições muito firmes, né? Muito amor, muito trabalho, simplicidade, e isso serviu de base para ajudar ele nesse processo evolutivo dentro da encarnação de Jesus. Bem, se a família era assim, mas como que era o ambiente onde ele estava inserido? O ambiente, eu trouxe alguns pontos. Eles eram pobres, eles tinham restrição realmente de condições naquela época. Mas o que acontece? Como os familiares eram especiais e eles valorizavam as pequenas coisas, isso foi muito especial na evolução de Jesus, né? Isso fez com que a força moral que ele já tinha, porque ele é, né, um ser totalmente
puro, vamos dizer assim, comparado a nós, né, evoluído, isso ajudou muito mais ele na condição moral e principalmente uma coisa que é importante, que eu vou falar mais para frente, é ajudar ele a se conectar com todos aqueles que ele parlava, vamos dizer assim, que ele contava as suas histórias. Então o ambiente onde ele foi inserido fez com que ele aprendesse a identificar quais são, como eram as pessoas e como que ele precisaria fazer para se comunicar, né? E ele nasceu entre gregos. Os gregos naquela época, eles tinham eles ensinavam muito a parte de serem guerreiros, mas não apenas guerreiros de combater, de guerras, não, guerreiros de batalhar pela vida, de batalhar pelos seus ideais, de sempre perseverar. Então ele nasceu no ambiente grego, mesmo sendo judeu, porque ele teve uma educação judaica. E uma coisa que é muito importante, os judeus, eles pregavam um único Deus, tá? Vocês vão ver no próximo slide que o Império Romano era diferente, né? Eles eram vários deuses, mas eles já pregavam só Deus. Só que o que acontece? Eles amarravam todo o ser na matéria. Então eles acreditavam em um só Deus. Oi, desculpa. Eles acreditavam em um só Deus, só que o que acontece? Como eles estavam muito vinculados à matéria, à materialidade, eles acreditavam que a vida era única, que tudo acontecia aqui na matéria, quando morria, e ele não acreditava em outras vidas, eles não acreditavam. Então, um ponto muito importante aqui, de novo, reforçando, esse ambiente foi muito importante nas primeiras fases da vida de Jesus, tá? Uma outra coisa, continuando o ambiente, era uma época do imperador que tinha acabado de chegar ao poder, que é Caio Júlio César Otávio. E como que era o perfil desse imperador, tá? Na verdade, ele chegou num momento que vinha de muitas guerras seculares. Só que quando Caio adentrou Otávio, virou imperador, foi um período, quando Jesus nasceu, foi um período de calmaria entre guerras. Então, se a gente estudar um pouco, ler o livro, vocês vão verificar que parece que tudo meio que se preparou para a chegada de Jesus. Todo o ambiente, seja onde Jesus nasceu, mas toda a circunstância política do reinado, né, que era o reinado de Roma, né, dos imperadores, então eles passaram por um momento de calmaria, vamos dizer assim, né? E uma coisa que é importante, eles começaram naquela época a erguer monumentos, tá? Eu acredito assim, tudo é fase evolutiva. Muitas vezes, como eles acreditavam em vários deuses, os deuses, a consciência daquela época vindo de guerra, ajudou muito também a você não temer, a você acreditar em algum ponto, e isso cabe a você, que nem nós acreditamos na vida, a continuidade da vida. Então a gente acredita, na verdade, eu pelo menos acredito muito, que aqui, quando a gente está nessa encarnação, aqui é uma escola. A vida é do outro lado, mas a gente vem aqui para aprender. Então, pelo fato de aprender, você tenta viver uma vida melhor, de aprendizado, com valores diferentes, de respeitar o próximo, da convivência, do compartilhamento. Então, naquela época, como vinha de guerra, várias guerras, sem muita justiça, sem muito cuidado, eles começaram a levantar monumentos e adorar vários deuses que ajudaram muito na parte da justiça e da segurança. Então, a população naquela época tinha o sentimento de justiça, começaram a criar as leis, e de segurança, porque não tinha mais período de guerra. E o imperador, ele tinha muitas comorbidades. Por um lado, vocês sabem, né, que na encarnação, infelizmente, pelo nosso grau evolutivo, é através das dores e dos percalços que a gente evolui mais. Não deveria ser assim, né? Mas o que acontece? Pelo fato de Caio
Júlio César Otávio, ter nascido com comorbidades, isso ajudou muito ele nesse senso de conduzir com calmaria, o senso de conduzir com princípios muito fortes. Ele tinha princípios muito fortes de família, de tradição, naquela época, né? Então, foi um período realmente reconhecido com um sentimento de segurança e alegria. Então imagina, Jesus numa família, num ambiente grego, que falava que tinha que ter bastante garra, a ser guerreiro para viver na vida, para prosperar, uma visão de um único Deus. Por outro lado, num ambiente liderado por romanos que tinha a visão de vários deuses, e eles eram muito conectados à matéria, né? Então, vendo esse ambiente, só um minutinho. Aí tem os comportamentos. Então, eu tenho a família onde nasceu Jesus. Eu tenho um ambiente, quais comportamentos? Ele era muito inteligente, claro, mas ele era um excelente aluno. Ele estudou muito com rabinos, ele estudou muito nas sinagogas, e na época existiam 23 letras do alfabeto, e eles tinham que estudar bastante para ter perfeição na escrita e na leitura. Então Jesus estudou demais nesse período, né? Ele era conhecedor profundo dos ensinamentos dos textos sagrados, né? Já vinha da bagagem de Jesus, mas ele era conhecedor profundo. Ele questionava muito quando era jovem. Ele questionava demais os rabinos que pregavam, porque ele tinha um conhecimento muito profundo, né, dos textos sagrados. E ele rompeu um pouco a tradição da época. Por quê? Porque ele começou a falar o seguinte, começou na juventude começar a pregar a consciência de que a vida não é conectada à matéria, que a vida continua, que a vida é conectada ao cosmos, que eles falavam, que a vida é conectada espiritualmente. E isso era uma mudança totalmente drástica naquela época de pensamento. E ele, nesse sentido, pregou que o homem, ele era um habitante do universo, muito além da matéria onde nós estávamos, né? Que foi o começo do ensinamento de Jesus. Então, ele abriu as dimensões para o infinito. Porque se a gente acredita que a vida é além da matéria, que a vida continua, existem infinitas possibilidades ou infinito processo evolutório. E tudo tem a causa e a consequência. Se a gente acredita que a vida acontece agora, morreu, vai para algum lugar, para a vida eterna, muita coisa não faz sentido. Muita coisa em sentido assim de comportamentos, de ajuda, de compaixão. Para que eu vou ter se a vida acaba, acabou? Então Jesus começou a pregar, começou a abrir a cabeça das pessoas, no sentido que a vida continua e a gente se conecta nesse infinito, nesse universo, né? E isso faz, se eu penso que tudo é infinito, já não existe barreiras, aquelas que a gente existe na Terra, na matéria. São barreiras sociais, barreiras de raça, né? Porque se a vida continua e a gente é filho de um único Pai, que é o único Deus, essas barreiras tendem a serem quebradas, né? Essas castas. Então ele pregou que o ser é indestrutível e que a vida é eterna. Você deve estar pensando, tá, legal, é sobre Natal. Daí você falou em família, em ambiente, comportamento. Onde vocês estão querendo chegar com isso, né? Eu já vou explicar para vocês por que eu pensei nisso daqui, tá? Agora você imagina o seguinte, um pouco a gente falou, existia um ambiente e a pregação, existia uma dicotomia. Porque se eu estava num ambiente onde tinha vários deuses e ele pregava que existe, nós somos filhos de um único Pai, e que o ser tem vínculo na matéria, mas ele falava que não,
que o homem é habitante do universo e que a vida finda no término da matéria, ele falou não, que a vida é eterna, a pergunta que fica é o seguinte: como é que Jesus fez para pregar seus ensinamentos? Porque ele tinha um conceito, ele teve uma criação, mas ele tinha que pregar para passar todo aquele conhecimento e a sua crença para pregar para todos. E aí, como é que ele fez isso daqui? Eu vou pedir permissão, vou trazer um conceito que as empresas, como eu sou meio empresarial, as empresas estão utilizando, e eu falei, nossa, Jesus usava isso mais de 2000 anos atrás. Que é o que? Chama storytelling, contando histórias. O que Jesus mais fazia nas pregações dele? As parábolas. Agora, por quê? Porque ficou mais fácil, por exemplo. Perfeito. O que acontece? Vocês imaginam o seguinte, que nem uma criança. A criança adora história. Por quê? Principalmente, aí que está o X da questão. Porque a criança se conecta na história, ela se enxerga na história, ela vive a história. E o que Jesus, imagine, por que eu trouxe lá a família e o ambiente de comportamento? Porque o ambiente era totalmente diferente. O grau evolutório de conhecimento era diferente de Jesus. O que ele teve que fazer para se conectar e transmitir conhecimento? Através de histórias. E existe um conceito, existe uma técnica para isso. E Jesus fazia isso perfeito. Primeira coisa, toda história começa com pergunta e problema. Quando Jesus estava pregando, o que todo mundo fazia para ele? Pergunta. Fazia as perguntas capciosas, fazia pergunta. E aí o que Jesus pensava rapidamente na sua plenitude? Ele falou, bem, essa pergunta, eu sei qual que é o conteúdo. Só que aí que vinha, ele adaptava o conteúdo da história. Então, muitas coisas, se a gente lê algumas parábolas, alguns contos, se a gente olhar na nossa realidade hoje, talvez a gente fale, puxa, mas o que ele quis dizer com isso? É que a realidade daquela época era outra. Então, mas Jesus tinha o dom de se conectar com as pessoas. E através das parábolas, e através de todo, desde o nascimento dele, todo o ambiente que ele foi inserido, ele aprendeu a quê? A se conectar. Então o que ele falava, ele não estava falando dele para os outros. Ele estava na famosa empatia, ele estava se colocando no lugar do outro, pelo nível evolutório dele, e contando história para que aquela pessoa, aquele público se conectasse. Tá? Faz sentido isso? Né? Então o que Jesus mais fez? Pregar os seus ensinamentos através de história. E aí quando Jesus contava suas histórias, é aquilo que eu estou falando, se conectava com os ouvintes, que é o jeito melhor para se fazer, tornar os ouvintes, isso é importante, protagonistas. Que é aquilo, se eu conecto, se eles são protagonistas, eles se enxergam dentro. Aí eles falam, puxa, faz sentido, eu preciso mudar. Porque do jeito que eu estou, não pode ser. Então, eu sou o protagonista na história que o outro está me contando. Eu me conectei. E a abordagem se conectava à realidade. Isso é importante para todos nós no nosso dia a dia. Às vezes você está conversando com alguém, às vezes tem uma pessoa, um familiar que está passando por dificuldade, e muitas vezes a gente peca no sentido, não, você deveria fazer isso, não, você não pode sentir isso, depressão. Né? Poxa, você está com depressão, não, respira, levanta, você tem que ver ar fresco, precisa ver uma luz, você não pode sentir isso. Não quer dizer que está errado. Mas será que é essa abordagem que a gente tem que ter? Será que a gente não precisa fazer empatia, se colocar no lugar da outra pessoa e imaginar como eu abordo para realmente ajudar o outro? E esse é um investimento que a gente às vezes pouco faz. A gente tem muito mais investimento em querer falar
do que ouvir, sentir e se conectar antes de falar. E os ouvintes viviam e entendiam a história. E Jesus marcou o início de uma nova era com isso. Tanto que se fala que existia um fim de uma jornada, todo mundo fala antes de Cristo, o AC, e o início de uma nova jornada, depois de Cristo. E aonde que se marca essa era? No Natal, no nascimento de Jesus. Mas o que significa? É uma palavra que eu pensei e falei assim, não, mas o que significa o Natal? Eu vi essa palavra na minha cabeça, que é transformação, mudança, se transformar. Então, o Natal, em conceito, é mudança e transformação de um estado que eu estou, de um momento da minha vida para um outro momento. E esse foi o significado do nascimento de Jesus, né? Então, desculpa se eu vou lá para cá. Um bom italiano um pouquinho, a gente não para. Então, a reencarnação é o quê? É uma jornada de transformação. Quando a gente encarna, a gente vem para um grau evolutório, para se transformar. Não precisa ser uma transformação enorme, mas eu vou trazer uma frase aqui que eu gosto muito, todo mundo conhece. Não é nas pedras grandes que a gente tropeça, porque a gente enxerga, são nas pequenas. Então, quando se fala em transformação, a gente imagina uma coisa grande. Não. São pequenas coisas. Ou uma coisa que se você modifica, você impacta todo mundo, tá? Então, o Espiritismo, nesse caso, o Espiritismo é a bússola. O que devemos fazer? A nossa cartilha. Então, se eu estou no processo de encarnação, num processo de transformação, eu tenho a minha bússola. O que precisa fazer? Quer o Evangelho segundo o Espiritismo? Quer o Espiritismo? Só que o que acontece? O Espiritismo é o quê? As nossas atitudes e o nosso livre-arbítrio é o como. E isso é de cada um. Ninguém vai fazer nada por nós. Por todas as dificuldades, nós vamos ter auxílios. Mas quem decide, quem tem o livre-arbítrio de mudar, somos nós. Os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Por isso que, quando no ambiente em que Jesus ele estava preparando essa passagem, aquele ambiente, eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o ambiente que nós estamos criando? Que nós estamos ajudando a criar? Quais são as nossas atitudes que impactam o ambiente? E eu estou criando esse ambiente. Ele é um ambiente saudável? Ou tem algumas atitudes que eu tenho que estar atrapalhando o ambiente onde eu estou inserido? Conectado com a família, com os amigos, em qualquer local, né? Então, o meu papel, na verdade, é conectar tudo isso. É meus comportamentos que impactam o ambiente e a família onde eu estou inserido. Então, o Natal, já estou finalizando, tá, gente? Já está no horário. Que é o nascimento de Jesus, que é a transformação, na verdade. Eu quero fazer um convite para vocês, tá? Que é o seguinte: isso é o que eu acredito. Que quando eu chegar no final da minha caminhada, nessa encarnação, eu chegar lá no final, olhar para trás e falar o seguinte: qual é a história que eu quero contar quando eu voltar lá para cima? Qual o legado que eu vou olhar para trás e falar o que eu deixei, e olhar para trás e falar, puxa, valeu a pena. Desde que eu iniciei, eu pelo menos estou voltando na minha consciência melhor do que eu vim. Então, e aí, eu quero um convite que eu vou fazer, tá? Que é o seguinte: agora no Natal, por isso que eu gosto do Natal. Como o Natal é um processo de transformação, vamos refletir e pensar o seguinte:
Vamos escolher um único comportamento que eu acredito que atrapalha. Um. E vou fazer o seguinte: vou escolher para o ano que vem, 2025, mudar esse comportamento. Porque o Natal é transformação. Tem a festa, essa celebração, o nascimento de Jesus, mas o que eu vou escolher de um único comportamento que eu vou mudar para o ano que vem? Porque eu quero que esse comportamento impacte positivamente, seja no ambiente onde eu estou inserido, ou seja na família que eu estou inserido. Tá? E aí, é aquilo que eu te falei, que eu falei para vocês: grandes mudanças em nossas vidas começam com pequenas escolhas. Então vamos escolher mudar. E para finalizar, esse ser amado aqui, Chico Xavier, essa é a frase que todo mundo conhece, mas que é cada dia mais real, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas com certeza é possível começar de novo e fazer um novo fim. Tá bom? Espero que tenha feito sentido essa minha jornada de bate-papo aqui de vocês. Se tiver alguma coisinha só que vocês olhem e falam, puxa, faz sentido, isso agregou valor para mim, eu estou super satisfeito, tá? Feliz Natal, abençoado. Eu escolhi essa foto de Jesus porque eu gostei demais dela quando eu pesquisei na internet, porque geralmente você vê Jesus sereno, e eu olhei assim com uma cara de felicidade e falei, puxa, é isso que Ele quer da gente, uma vida leve e feliz, independente das dificuldades, porque as dificuldades é um bálsamo e é uma oportunidade de alavancar uma melhoria muito maior. Então eu gostei demais de olhar sempre com esse sorriso, porque a hora que a gente estiver baixo, olha ali e fala, não, é isso que eu preciso ser, mais feliz. Um abraço no coração de todos, um Feliz Natal, um bom virada de ano, muita luz e muita paz para vocês. Obrigado. Deixa eu descer aqui, que tapete, degrau, combina. Vou pedir licença, fazer um pequeno comentário que nós ouvimos. O Cláudio nos falou que o ambiente, né, a família é tão importante. Alguém pode pensar, nossa, mas Jesus precisava disso? Jesus, da sua grandeza, né? Porque quando Jesus, quando a terra era uma pequena célula, né? Jesus já era Jesus, não é isso? Essa grandeza de Jesus. Mas a doutrina espírita nos ensina, através da sua ciência, que quando o espírito vai reencarnar, ele tem que passar por um esquecimento. Então, tanto a grandeza quanto a inferioridade do espírito, ele tem que passar por esse esquecimento. É necessário, porque um feto, né, não iria suportar, muitas vezes, a grandeza ou a inferioridade do espírito. E Jesus veio aqui, o processo da vinda de Jesus foi o mesmo que o nosso. Não há diferença alguma. Muitos dizem, Jesus foi concebido de uma maneira diferente. Não. Jesus falou, eu não vim interferir na lei, eu vim dar seguimento. Então, Jesus passou por esse esquecimento, não é isso? E era necessário, então, um ambiente para ir despertando, como acontece com todos nós, né? Uma certa idade vai aflorando, né, da criatura aquilo que ele é. Aquele que acumulou, né? E é lógico, dentro desse ambiente que Jesus viveu, facilitou, né, esse retorno do conhecimento da grandeza de Jesus, né, porque ele veio através de uma missão, ele veio trazer a boa nova, não
Isso. E foi necessário, então, ele nascer desse ambiente, humilde, simples, né? Já começava uma lição ali. Então, a doutrina espírita, né? Ela é de uma grandeza, ela é uma ciência, que ela não pode ser, ao tempo que prega, ser contrariada de alguma maneira. Então, o que eu estou dizendo é justamente para comprovar aquilo que a doutrina espírita prega através da sua ciência, que o espírito passa por esse esquecimento. E isso aconteceu com Jesus, não foi diferente. É isso. Concorda comigo? Perfeito. Perfeito. Então vamos agora passar para a segunda parte, que é a aplicação dos passos, convidando nossos irmãos encarregados nessa tarefa.